Explica aí pra gente como que funciona a reserva de emergência. Tá, Duda. vamos lá. Reserva de emergência, o próprio nome já explica o que é. É uma reserva para emergência. Então, reserva de emergência é um negócio que todo ser humano tem que ter, todo casal tem que ter, toda família tem que ter, toda empresa tem que ter, que é um dinheiro que você tem que juntar para que quando surgir a emergência, você não dependa de dinheiro dos outros. Seja um empréstimo, um parcelamento, limite, cheque especial, agiota. Conheço muita gente que tá na mão de agiota. Por quê? Porque veio um perrengue, a pessoa não tinha dinheiro e teve que recorrer a alguém para pegar dinheiro. Reserva de emergência é a primeira manifestação de uma pessoa que quer algum dia alcançar independência financeira. O que é independência financeira? Quando você tem tanto dinheiro que você não precisa nem trabalhar mais. E a independência financeira tem a ver com o quê? Eu ser independente, eu não depender de ninguém financeiramente. E a reserva é o primeiro passo para isso. Se você quer ter uma independência financeira um dia, comece montando a tua reserva, porque já vai mostrar que na tua cabeça você já tem uma mente de alguém que não quer depender de dinheiro dos outros. Então, a pessoa chega e fala, o meu sonho é ser independente financeiramente, eu não quero depender. Tá, cadê tua reserva? Não, se der ruim eu faço um cartão de crédito parcelado. A pessoa quer ser independente, mas tem uma cabeça de dependente. Então, a reserva, você vai montando. Você tá ganhando ali teu salário de 3 mil, 4 mil. Pega uma grana e vai botando aqui na tua reserva. E o importante, comer sushi não é emergência. Descer pro Guarujá não é emergência. Comprar uma bolsa nova não é uma emergência. Emergência é emergência. É coisa que, meu Deus, ferrou. Quebrou a geladeira, eu vou perder tudo se eu não arrumar. Estourou o disjuntor aqui de casa. Queimou o fogão. Acabou a bateria do carro e eu preciso carregar porque eu sou Uber. Não é desejo. É necessidade urgente, emergencial. Então, você vai botando essa grana lá até você ter aí o ideal da reserva. São 6 meses do seu custo de vida. Esse é o ideal. Só que é um ideal meio distante da maioria dos brasileiros. Então, tudo que você tem pra pagar, moradia, água, luz, gás, sei lá, coisas, alimento, né, supermercado. Duda, somando tudo dá 2 mil. Você vai multiplicar por 6, ou seja, vai dar 12 mil reais. É a reserva ideal. O que eu vou falar no meu canal? Tenha pelo menos 3 mil reais. Por quê? Porque com 3 mil você já consegue resolver a maioria dos probleminhas que surge. O ideal é ter mais, mas tendo 3 mil, se acontecer algum desses problemas que eu falei, de problema no carro, problema na geladeira, tratamento aí que você vai ter que fazer, sei lá, você consegue resolver. Só que as pessoas não têm essa reserva. E aí elas vão se afundando cada vez mais no que eu chamo de ciclo da desgraça. O que é o ciclo da desgraça? Faz de conta que eu sou um pintor, eu ganho, vamos colocar 4 mil por mês, e tudo que eu ganho, eu uso pra pagar conta e pra curtir. Fico no 0 a 0. Não tô devendo, mas também não tô cheio da grana. Só que aí surge um problema. O carro que você usa pra ir pra obra quebra. R$1.200 o conserto. Vou parcelar. Parcelou, já é mais 300 conto no custo dele. Agora eu tenho que pagar 300 conto que eu não tinha que pagar antes. Só que eu já tava no 0 a 0. Agora já tô começando a me ferrar. Só que aí acontece um problema com a tua filha e de repente ela tá indo pra escola e quebra o dente. E você não tem plano odontológico. Você vai fazer o quê? Mano, não dá pra deixar minha filha. Ela vai sofrer bullying na escola se ela perder metade do dente, né? R$1.000. Vai fazer o quê? Parcela no crédito. Ou faz um empréstimo pra fazer. Mais 200. Ela vai entrando no que eu chamo de ciclo da desgraça, que é o quê? Cada vez por você não ter dinheiro, você vai se afundando mais em dívidas. Aumenta o custo, você vai se lascando, e aí você vai se afundando. E quando você vai ver, você tá hoje, 70% dos brasileiros tem um custo mais alto do que ganham de salário. De cada 10 brasileiros, 7 gastam 3 mil, só que tem um salário de 2. Gasta mais do que ganha. E aí você vai entrando nessa desgraça. Qual que foi o primeiro problema? Quando ele tava bem, não tava devendo nada, em vez dele pegar uma grana pra montar a reserva, ele torrava, porque a vida é uma só e eu mereço. É o que toda pessoa sem educação financeira que ainda não tem reserva vai falar. Eu mereço, não preciso me preocupar com isso. Se ela tivesse reserva, ela não teria se endividado pra arrumar o carro, pra fazer o dentista e tal. A reserva é fundamental e é muito importante pra quem não tem um salário fixo, tem um salário variável, como Uber, como corretor, como pintor e outras pessoas aí que são autônomas muitas vezes, né? Às vezes o salário é alto, às vezes é baixo. Então, você tem que ter... eu não concordo, Duda. Cara, não é questão de concordar ou não concordar. Não tem nenhum livro, não tem nenhum educador financeiro que não vai falar. Você tem que ter. E se você não tem, tu é burro, criatura. Isso é burro mesmo. Uma coisa é eu não poder fazer reserva, porque eu tô desempregado. Outra coisa é eu poder, só que eu priorizar comprar um tênis mais do que a minha reserva. Você é burro. Duda, você tá me ofendendo? Tô, porque eu gosto de dar tapa
tapa na cara pra que deixe de ser burro. Se você não tem reserva de emergência e gasta mais que R$2.000 num celular, você é um idiota. Se você ainda não tem reserva de emergência e compra um tênis de 1.500, você é uma anta. E eu uso essa linguagem, tem uma questão de didática, tem uma questão de humor, mas tem uma questão de chacoalhar e falar, mano, você é muito burro, cara. Um tênis não vai salvar a tua vida. Agora, ter uma reserva vai. São coisas que, independente de ser fulano, cicrano, qualquer profissão, se é homem, se é mulher, se é marido, se é esposa, se você não quer ter uma reserva, você é, de acordo com a opinião de todos os educadores financeiros do planeta, ignorante. Por quê? Porque você não tá tendo uma coisa que é fundamental todo ser humano ter, e tem gente até que chama a reserva de emergência de reserva de paz. Por quê? Porque quando você tem uma reserva, você vive mais em paz. Teu coração tá mais leve. Por quê? Porque você sabe, se der ruim, eu tenho meu dinheiro ali, eu consigo resolver. O brasileiro, ele vive naquele desespero de, ai meu Deus, não deixa o chuveiro queimar porque esse mês eu tô zerado. Quando você tem uma reserva de emergência, você vive com mais tranquilidade. Então, não é simplesmente o ter dinheiro. Tem a ver com saúde emocional, equilíbrio, tranquilidade de saber que você tem um dinheirinho e se alguma emergência vier, e pobre sempre tem uma emergência, eu tô tão desesperado, eu tô tão agoniado, eu tô tão endividado que o que vier é lucro. Então, uma pintura parado que eu cobraria 2.500, tá bom. Você vê, a falta de educação financeira, a falta de dinheiro, a falta de reserva de emergência te faz desvalorizar o seu próprio trabalho. E isso é uma verdade, cara, eu vou te falar. Quanto mais desorganizado financeiramente você é, mais desesperado por dinheiro você vai ficar. E quanto mais desesperado por dinheiro você tá, mais você vai aceitar baixar a tua calça pra fazer um serviço que você cobraria 10 vezes mais, mas vai jogar lá embaixo, né? Tudo isso tem a ver com educação financeira, né? Educação financeira tem a ver com o quê? Com inteligência financeira. Ter educação financeira tem a ver com você ser inteligente com dinheiro. Como você é inteligente com dinheiro? Quando você tem inteligência pra ganhar dinheiro, quando você tem inteligência pra usar o dinheiro que você ganha e quando você tem inteligência pra multiplicar o dinheiro que você ganha. Tem muita gente que não tem educação financeira porque erra no gastar. A maioria tá mudando de vida, não é porque foi promovida, é porque tá deixando de fazer burrice na forma com que usa o dinheiro. Por exemplo, como que tem gente? Eu era um CLT, tava ganhando R$3.000 e eu não tinha dívida nenhuma. Como que tem gente que ganha 8.000 e tá todo endividado? É a forma com que usa o dinheiro, é a forma com que gasta, é a forma com que não sabe ser minimalista, não sabe simplificar, não sabe ter uma vida condizente com o salário, né? Então a pessoa quer sempre viver um nível acima. O segredo é viver um nível abaixo. Não tô falando que você tem que viver que nem um mendigo. Você tem que viver de forma que você não gaste tudo que você ganha, pra que uma parte do que você ganha você invista pra montar patrimônio e enriquecer. Tem muita gente que gasta mal. Mano, tem corretor que ganha dinheiro pra caramba, mas tá ferrado. É o dublê de rico, né? Você tem que saber usar o dinheiro. Então, não adianta você trabalhar pra caramba, ter um salário bom, se você usa mal esse dinheiro. Aí entra na questão da organização. Pra onde o teu dinheiro tá indo? A maioria não sabe. A gente tem que se organizar pra gente entender. Bom, eu sou um pintor, eu ganho 5.000. Qual que é o meu custo? Não sei. Quanto que eu gasto? Não sei. Não sabe nada? Vai passando o cartão e seja o que Deus quiser, né? É desorganização. Então, tô falando que você tem que ser o chato da planilha, mas você tem que saber, peraí, qual que é o custo da moradia, água, luz, telefone, quanto que eu gasto com streaming? Isso aí você resolve em coisa de 1 hora, com uma planilha. Só que as pessoas são perdidas e elas não sabem pra onde o dinheiro dela tá indo, a ponto de no dia seguinte ela chegar e falar, meu, quando é que vai cair outro salário? Tô precisando. Caramba, eu acabei de te pagar teu salário, criatura. Muitas vezes é a perninha do saber usar o dinheiro o problema. Não é a perninha do ganhar pouco, é o do usar mal. É a falta de inteligência em usar o que ganha. Isso aí tem muito a ver também com a pessoa aumentar muito o custo de vida dela. Em nenhum momento eu falei que eu gasto 4.000. Eu falei que o meu custo é 4.000. Quer dizer o quê? Se tudo der errado na minha vida hoje, o meu custo é R$4.000. Agora, quanto eu gasto? Eu gasto mais do que isso. Eu já fui viajar pra lugares aí que eu gastei R$25.000 na viagem. Só que eu paguei e não fiquei devendo. Eu não transformo os meus prazeres em custo que vão aumentar. Ele ganha 30.000. Qual que é o custo dele? 30.000. Burro pra caramba. Eu ganho muito mais do que 30.000 por mês. Meu custo continua 4. Por quê? Porque tudo que eu quero fazer de prazeres, de diversão, de viagem, de restaurante, eu gasto e compro à vista. Pô, Duda, mas é porque você é rico. O cara que ganha 30.000, o cara que ganha 10 ou o cara que ganha 6, poderia fazer o mesmo. Por quê? Porque se o cara ganha 6.000 de renda familiar e o custo dele é 4, sobra 2.000 por mês pra fazer o que quiser. Vai comer onde você quiser, vai comer na churrascaria, vai comer no rodízio. Só que as pessoas
pessoas, elas transformam tudo em dívida. O cara ganha 30 mil. Primeira coisa que a Anta vai fazer, financiar um BMW. 10 mil de parcela. 1/3 do salário já era. Qual outra coisa? Vou agora alugar uma casa aqui na praia, na Lagoa da Conceição. AP mais top. Valor 12 mil. Burro! Mais 1/3 do teu salário foi pro saco. Entende? Então, a pessoa, ela vai transformando os prazeres dela em custos, de forma que sempre, não importa quanto ela ganha, tudo que ela ganha vai pro saco. Vai pra pagar esse custo. Então, eu prefiro a minha ideia, que é o quê? Eu tô construindo minha casa e tal, né? Mas, eu pego o custo de alimentação, meu APzinho que eu moro tá quitado, meu carro tá quitado, e é um carro usado, tudo bem? Eu pago a gasolina. Se tudo der ruim, tô de boa. Amanhã, se eu fizer Uber, eu consigo manter o meu nível de vida que eu tenho hoje. Eu vou parar de fazer as coisas mais legais que eu tenho feito hoje. Mas isso não me gerou dívida, não me gerou custo, então é tranquilo pra mim, porque é um prazer. E pensar, mano, se tudo errado, tá tudo tranquilo. Meu custo é tão baixo que todo mês me sobra dinheiro pra eu fazer o que eu quiser sem dever nada pra ninguém. É sobre você comprometer pouco em coisas fixas, mensais, todo mês ali pagando, pra que todo mês te sobre dinheiro pra fazer o prazer que você quiser sem se ferrar. Quando você não tem dinheiro pra nada, tudo é um sonho. Quando você passa a ter dinheiro, você reavalia todos os seus sonhos. Cara, eu acho mó bobeira esses caras aí que é rico e quer ter 20 carros. Pô, nem usa. Eu acho que o melhor benefício de você ser rico é você poder experimentar as coisas e ver o que faz sentido pra você e o que não faz. Eu acho que o dinheiro pode trazer muitos benefícios, só que quando você tem dinheiro, você pode se dar o luxo de ter algumas coisas, mas você pode experimentar e ver que nem tudo aquilo é tão prazeroso.